Olá, agora a gente vai começar a falar de físico-química. Então eu vou apresentar para vocês uma série de videoaulas e a primeira vai ser sobre soluções. Vem comigo! Soluções. Introdução. Numa solução, a substância em menor quantidade é chamada de soluto e a substância em maior quantidade de solvente. Soluto mais solvente forma uma solução. Classificação das soluções quanto à condutividade elétrica. Soluções iônicas ou eletrolíticas são partículas dispersas, são íons e moléculas ou somente íons, e eles conduzem a corrente elétrica. Então, está aqui uma solução que você tem um sal, por exemplo, você tem a presença de íons. Então, você tem a condução da corrente elétrica. Soluções moleculares ou não eletrolíticas. Partículas dispersas são somente moléculas, não conduzem corrente elétrica. Por exemplo, açúcar. Você não tem íons em solução, então não tem a condução da corrente elétrica. A lâmpada não se acende. Curva de solubilidade. Então você pode ver um gráfico que apresenta a solubilidade de diferentes sais em diversas temperaturas. Então aqui você tem uma curva de quanto pode ser solubilizado pela solução. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do KNO3 na temperatura de 20 graus Celsius é de 31,6 gramas para 100 gramas de água. Se a gente adicionar 20 gramas, você forma uma solução onde todas essas 20 gramas são solubilizadas. Se você lançar 31,6, o coeficiente de solubilidade, você consegue solubilizar tudo. Se você lança qualquer coisa acima disso, você forma um precipitado, um corpo de fundo, um sólido que não é dissolvido. Bom, então nós temos a solução diluída e a solução concentrada. A solução diluída é quando a proporção de soluto é pequena em relação ao dissolvente. Solução concentrada é quando a proporção do soluto é grande em relação ao solvente. Olha o exemplo. 7 moléculas em 200 ml de água. 7 moléculas em 400 ml de água. Então, você tem mais solvente aqui, menos solvente aqui. Então, essa solução é mais diluída, essa solução é mais concentrada, devido ao menor volume de solvente. Ela é mais concentrada. Devido ao maior volume de solvente, ela é mais diluída. Classificação das soluções. Solução saturada contém o máximo de soluto dissolvido a uma dada temperatura e é estável na presença do soluto não dissolvido. Corpo de fundo é o sólido não dissolvido presente. Por exemplo, coeficiente de solubilidade do NaCl, 36 gramas para 100 gramas de água. Se a gente adiciona 36 gramas a 100 gramas de água, nós temos uma solução saturada. Qualquer massa acima disso aqui, a solução não consegue dissolver. E aí você forma um precipitado, um corpo de fundo. Ok? Solução insaturada contém menor quantidade de soluto que a solução saturada à mesma temperatura. Então aqui, o mesmo exemplo. 36 gramas nós temos a solução saturada. Qualquer massa inferior a isso, você tem uma solução insaturada. Qualquer massa superior, você não consegue dissolver. Você forma um corpo de fundo, o sólido que fica no fundo do recipiente. Solução supersaturada contém maior quantidade de soluto que a respectiva solução saturada à mesma temperatura. Uma solução supersaturada é instável, tende a transformar-se em solução saturada com corpo de fundo. Então, está aqui, ó, uma solução saturada com corpo de fundo. Você aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, você tem outro coeficiente de solubilidade, você consegue dissolver esse sólido. Você mantém essa solução em repouso até voltar à temperatura inicial. E aí, quando você tem esse sólido dissolvido, essa massa superior dissolvida, você tem a solução supersaturada.
uma solução instável que tende a se transformar novamente numa solução saturada com corpo de fundo. Ok? Então está aqui um exemplo apresentando as soluções. Coeficiente de solubilidade 31,6. O valor menor, solução insaturada. O valor do coeficiente de solubilidade, você tem a solução saturada. Um valor superior com corpo de fundo é uma solução saturada com corpo de fundo, com um precipitado. Um valor maior sem corpo de fundo é uma solução classificada como sendo supersaturada. Então está aqui, ó. Você tem um gráfico que apresenta o coeficiente de solubilidade a diferentes temperaturas. Então, a região inferior, né, da curva de solubilidade é chamada a região das soluções insaturadas. A solução superior, a parte superior do gráfico, é a região das soluções supersaturadas. E esse aqui é o gráfico que apresenta o ponto de saturação para cada temperatura. Ok? Então tá bom. Essa foi a aula sobre soluções. Dê um like no vídeo. Faz um comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscreve no nosso canal e até uma próxima. Tchau, tchau!